Graça e paz benditos de meu Pai, estou aqui para gravar um novo vídeo tratando de um assunto novamente polêmico. Parece que são esses os que me atraem, mas eu faço isso com muita alegria porque eu tenho recebido alguns e-mails, né, de pessoas que têm elogiado os meus vídeos, têm falado sobre suas experiências, né, e têm me agradecido porque eu estou podendo ajudar de alguma forma. E isso traz muita felicidade, eu devo admitir. É com esse intuito que eu faço. Ok? Eu vou falar sobre dízimos e ofertas, um assunto bastante polêmico. Ok? Eu vou falar sobre uma experiência bastante impactante minha. Fiquem atentos. Isso pode acontecer com você. Eu não gostaria que isso acontecesse. Ok? E, novamente, vou abordar assuntos relacionados a essas coisas. Ok? Vamos lá. Todos vocês sabem, né, que eu já fui católico, umbandista, espírita e hoje evangélico, né? Dízimos e ofertas não é exclusivo das igrejas evangélicas. A igreja católica também pede isso aos seus membros, não é cobrado, não é exigido, nem é obrigatório, ok? Mas devo salientar uma coisa muito importante. Jesus disse: dai a César o que é de César, a de Deus o que é de Deus, a Deus o que é de Deus. A César são os nossos impostos, nós temos essa obrigação como cidadãos, né? É o nosso dever cívico, ok? E é muito triste para nós saber que nós pagamos impostos, que nós damos diversas contribuições para o país, para a nação, e saber que essas pessoas estão roubando. Mas vocês veem aí, elas estão sendo presas, né? Tudo está vindo à tona, ok? E já foi mencionado, inclusive, quem são os líderes, né, os chefões dessa quadrilha. Enfim, eu não vou entrar nesse mérito. Agora, eu quero dizer uma coisa para vocês. Tem muita gente se enriquecendo com a religião, ok? Tem muita gente que está usando Jesus como marca registrada. Igrejas estão sendo abertas como empresas em expansão. Não estão pregando o verdadeiro evangelho de Cristo, que pregou não acumular riqueza na terra, onde a traça come, onde o ferrugem corrói, mas sim riqueza no alto. Não estão pregando isso, estão voltando lá para o Velho Testamento. E eu vou falar sobre isso, ok? Mas vamos lá. Deus não é o chefe dessa organização, não. Essas pessoas vão responder pelos seus atos. Quem está usando o nome de Deus em vão para se enriquecer vai prestar contas com Deus. E posso te garantir que a justiça de Deus é mais infalível, ela é mais dura do que a dos homens, ok? Vamos lá. Eu também já fui umbandista e todo quanto é tipo de trabalho que precisava fazer era cobrado, pai de santo cobrava, ok? Cobrava a parte dele, a parte que lhe cabe, e também a salva do roncó. Jogo era um valor, um ebó era outro valor, um obi, um bori, fazer um santo, uma obrigação, enfim, tudo tinha seu preço, gente, vamos lá. A única instituição religiosa que realmente não tem por hábito cobrar, né, a não ser mensalidade, é o Espiritismo de Kardec. Eles realmente doam mais do que recebem, ok? Meu pai é presidente de uma instituição e muitas das vezes as pessoas atrasam suas mensalidades e ele tira do dele para botar lá. É uma característica do espiritismo, eles fazem muita caridade, é nisso que eles visam a sua religião, ok? Não é para enriquecimento próprio. Fora aqueles charlatões que vão lá para o interior do Brasil, fundar uma irmandade, né? Dizer que recebem o espírito do doutor isso, doutor aquilo, e começar a cobrar garrafada, que são ervas, que são chá de ervas, para a cura da pessoa, para cobrar isso, para cobrar aquilo, enfim, já começa a fugir do verdadeiro propósito da caridade. Mas então vamos lá. Olha só, meus irmãos, é necessário sim que se peça, né, se requeira dízimos e ofertas. Entendam que quanto mais igrejas são abertas, menos gente está na rua, cometendo pecados, se desvirtuando, seguindo caminhos errôneos. Quanto mais é pregado o evangelho, mais pessoas de bens estão tomando esse mundo, estão contribuindo para o mundo se tornar um lugar melhor. Essa é a obrigação do evangelho. Abrir igrejas, pregar evangelhos, criar discípulos, enviar eles lá para esses lugares, inclusive lá, né, onde se sacrificam, né, e se executam, matam em nome de Deus. Diversos missionários cristãos são enviados pelas nossas igrejas aqui do Brasil e ao redor do mundo,
né? Essas missões são patrocinadas com seu dízimo e oferta. Fazemos diversos, sim, obras de caridade, diversas instituições de caridade. Damos muitas ajudas, entendeu? As pessoas carentes, a comunidade. Então, o dízimo e oferta é para isso, para criar igrejas, para manter a igreja, ok? Para que ela seja mantida, para que sejam abertas novas congregações com o intuito não de se arrecadar mais, mas de pregar mais o evangelho, ok? Para que quanto mais igreja, menos pessoas no mundo, quanto mais pessoas dentro da igreja, menos pessoas no mundo, menos pessoas se perderam. É uma contribuição que as igrejas, né, e as instituições religiosas fazem para você, para sua família, para sua vida e para o mundo, ok? Então isso é muito necessário. É nesse intuito que é dado dízimos e ofertas. É para esse intuito, ok? É o que quando Jesus disse, dai a Deus o que é de Deus. Desde o Velho Testamento que Deus fala dessa necessidade. E você não está dando do seu para Deus, não. Entenda bem, você está devolvendo 10% dos 100% que Deus te dá. Você não se criou sozinho. Tudo isso que lhe é dado, o mundo aí fora, a natureza, tudo isso foi Deus que te deu. Mas Deus, ele não quer vir à Terra para ter que fazer tudo, porque qual seria o sentido das nossas vidas? Então ele nos usa para que nós, tendo um pouquinho mais, ajudar o necessitado. E é muito importante que a gente faça isso, gente. É muito importante. Eu vou dizer para vocês o porquê, mas antes eu quero falar de uma experiência minha. Alguns anos atrás, me desculpe, eu estou um pouco resfriado e com alergia, e por isso que eu cafungo, mexo o nariz, enfim. Vamos lá. Alguns anos atrás, eu entrei e fui convidado para ser diretor de negócios de uma empresa imobiliária grande aqui em Caraí, né? Eu então pedi para que Deus fosse meu sócio. A partir daí ele entrou como sócio e eu falei que eu ia não só ser fiel nos dízimos e ofertas, como eu ia ajudar as obras de caridade. Bom, ele cumpriu sua parte no trato, eu não cumpri a minha. Eu realmente vendi muito, eu estava tirando quase carro zero por mês, ganhando mais do que os meus superiores. Enfim, eu não contribuí. Comprei um carro para ajudar, para levar alimento para as instituições de caridade. Eu não fui com esse carro em nenhum momento levar alimento para a instituição de caridade, inclusive fui para diversos lugares errados com ele, usei ele para as coisas erradas, mas não usei ele para aquelas a qual eu deveria ter feito, ok? Não ajudei, eu tinha uma companheira na época e, enfim, enquanto eu estava levando ela nos melhores restaurantes, dando uma vida de rainha e pagando as despesas da conta dela, da casa dela e até dos filhos, estava tudo bem, eu poderia fazer cometer tudo quanto é tipo de erro. Bom, o fato é que chegou um momento que essa fonte secou, ok? Deus se cansou, ele viu que não tinha jeito, na verdade ele já sabia, mas ele quis me dar um voto de confiança e ele secou a fonte. Bom, começaram as perdas. Primeiramente eu fui deposto do meu cargo de diretor, depois eu acabei perdendo meu emprego, por falta de produção, eu acabei perdendo meu emprego, fui trabalhar como autônomo e não fechava negócio. Essa minha companheira, quando eu parei de pagar todas as suas contas, e simplesmente ela me deixou. Meu carro eu perdi de uma forma assombrosa. Não foi roubado não, nem explodiu. Mas, que se eu contar vocês vão rir. Mas eu perdi tudo. Eu perdi tudo. E eu passei mais de um ano sem conseguir fechar o negócio. Eu estava vivendo a experiência verdadeiramente do sobrenatural de Satanás na minha vida. Eu tinha apartamentos que eu estava vendendo sozinho, com preço bem abaixo do preço de mercado, eu não conseguia vender, e aí o proprietário tirava de mim, aumentava o preço, botava em outro escritório, e simplesmente eles vendiam no primeiro anúncio. Bom, enfim, eu acumulei dívidas, eu entrei em desespero, chorei aos pés da cruz, pedi perdão a Deus, dizendo que eu nunca mais ia fazer isso, que da próxima vez eu ia realmente ser fiel, né? Mas eu sabia que eu estava plantando aquilo que eu estava colhendo. Comecei a ficar endividado, comecei a ficar muito endividado, né? E desesperado, né? E eu não conseguia ser abençoado na minha área financeira. Pois bem, eu tive que reconhecer o meu erro, passei um bom tempo sofrendo, porque eu trouxe uma maldição financeira e profissional para a minha vida, eu amaldiçoei as minhas finanças, e eu fui culpado de tudo, eu apenas colhi aquilo que eu plantei.
Eu então me retratei com Deus, verdadeiramente me arrependi, porque Deus inclusive sabia todas as vezes que eu orei anteriormente que eu poderia estar falando aquilo só no momento de desespero, mas bastava eu voltar a ganhar dinheiro, que eu não ia cumprir a minha palavra. Ele sabia disso, mas as coisas mudaram. Eu passei a ajudar não com dinheiro, mas a ajudar pessoalmente, fisicamente, obras de caridade, né? Voltei a ser ativo nessas instituições a qual eu presto caridade, eu presto ajuda, eu sou voluntário. Isso não deixa de ser um dízimo, passou a ser até mais do que dízimo, porque eu, desempregado, eu pude ajudar mais essas empresas, essas instituições com um corpo presente, né, em full time. Deus reconheceu isso e Ele voltou a ter aliança comigo. E eu fico muito feliz com isso. Eu falo até com emoção, porque eu consegui verdadeiramente o perdão de Deus de acordo com as minhas atitudes. Então, que isso sirva de lição para vocês. Não amaldiçoe as suas finanças. Separe parte do seu rendimento. Se você não é congregado, se você não tem uma igreja, se você não acredita em dízimo e ofertas, não quer depositar para que pastor administre, né, ele tem obrigação com Deus, você mesmo faça e você abençoe as suas finanças. Eu tenho certeza que seu dinheiro vai multiplicar. E mesmo que ele não multiplique porque você tem um salário fixo, se você vai ver como ele vai render, porque as despesas extras inexplicáveis que você tinha, né, os prejuízos, os rombos, os ralos, eles irão se fechar. Você será abençoado nas suas finanças. Meus irmãos, é essa a mensagem que eu quero passar para vocês. Doem um pouco do muito que vocês recebem, ok? Muito obrigado, fiquem com Deus.